Estamos aqui para mais um Papo Reto com a Cris Bortoncello e hoje o tema é sobre procrastinação. Você é um procrastinador? Você deixa tudo para a última hora? Você vai adiando as tarefas que você tem? Você se sente um fracassado? Você acha que não consegue chegar onde precisa chegar, porque quando vê tá tudo em cima da hora. Então o tema é sobre isso, é sobre procrastinar. Tô vendo que tá chegando um monte de gente linda, colegas. Olha, Augusto aí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho feito esse Papo Reto com a Cris Bortoncello todas as terças-feiras às 19h30. Cada semana eu trago um tema diferente. E se vocês tiverem sugestões, me mandem no direct, que eu vou ter o maior prazer de falar sobre qualquer tema que vocês tragam. Se vocês tiverem alguém que precisa saber um pouco mais sobre procrastinação, manda aí um aviãozinho convidando essas pessoas. Essa live vai ficar salva por 48 horas no meu Instagram e depois vai pro meu canal do YouTube, que vocês podem acessar através da minha bio. Eu vou começar para não me alongar, porque até para contemplar as pessoas que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não vou conseguir ficar nomeando todas as pessoas aqui, mas eu tô muito feliz com a participação de todos vocês. Então, o que é procrastinar, né? Nada mais é do que a gente adiar uma tarefa. Deixa eu ver o que Augusto falou aqui. Eu faltei a aula hoje para assistir. Ai, detalhe, eu sou professora. Ai, que honra, hein, Augusto? Que coisa mais linda. Um excelente professor, por falar nisso, né? Agora tu vai ficar gravada essa live e o pessoal vai saber que tu tá matando a aula, hein? Ai, ai, ai. Que perigo isso. Que bom te ver aqui, todos vocês. Então manda aí, ó, Augusto, para os teus alunos que procrastinam e não entregam os trabalhos em dia, para que eles possam assistir essa live, porque eu vou dar dicas hoje sobre essa questão da procrastinação, que é tão frequente na vida de todos nós. Quem nunca procrastinou, hein? Quem nunca deixou as coisas para a última hora? Então a procrastinação, ela é esse adiamento, é o deixar para depois. A gente vai deixando aqueles assuntos pendentes que tem que ser resolvidos e nunca são resolvidos ou são resolvidos de última hora. E esse é um comportamento que acontece com todas as pessoas e por isso é um tema tão importante que eu quis trazer para vocês hoje, né? Então, comportamentos associados a quem costuma procrastinar. Demorar para sair da cama. Quem nunca fez a questão... Eu acho que mandei uma solicitação para alguém aí, gente, mandei de engano, tá? A pessoa não é habilidosa aqui nas redes sociais. Quem nunca deixou aquele alarmezinho ou aquela sonequinha tocar. Isso é um comportamento de quem é procrastinador. Isso é muito importante a gente saber, porque as pessoas acabam tendo uma ideia de que ao deixar para depois as coisas vão se resolver. Mas na verdade não é isso que acontece. Um outro comportamento muito comum de acontecer, né? Usar constantemente o celular, usar demais o celular. A Fernanda Neto tá dizendo aqui, ó, 5 vezes. 5 vezes tu aperta na soneca para postergar o teu levantar da cama. Eu tenho muitos pacientes que fazem isso. Ou colocam vários alarmes, um a cada 5 ou 10 minutos. Ou vão apertando a cada tanto e dormindo aquele soninho a mais, como se isso fosse fazer uma diferença importante na vida da gente. E não faz, nós vamos falar sobre isso. Outras pessoas também, elas não têm foco. E por não ter foco nas coisas, elas acabam muitas vezes procrastinando. É um outro comportamento de quem procrastina. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. Senão eu vou falando muitas coisas e aí eu perco o foco e eu não quero perder o foco com vocês. Pessoas que pensam demais. Geralmente pessoas muito intelectualizadas, pessoas que têm... refletem demais sobre determinados assuntos, acabam não saindo do lugar e acabam procrastinando.
A Cris Nutri tá dizendo aqui, deve ter mais alguma coisa que eu me identifiquei. O demorar para sair da cama não me pertence. É verdade, essa nutricionista acho que acorda às 4 da manhã, eu nunca vi, olha, eu tenho uma invejinha assim, ó, pequenininha, porque o sono para mim é uma coisa muito importante e eu admiro demais essa mulher, porque ela acorda cedo e vai malhar e faz exercício e faz café da manhã maravilhoso. Se quiser vir fazer o café da manhã para mim, Cris, ó, vou ficar muito grata, porque tenho certeza que o teu café da manhã é maravilhoso. Então essas pessoas que são muito intelectuais, que pensam muito sobre as coisas, tendem a demorar para tomar decisões e ir adiante, que é aí algumas coisas que eu vou trazer de dicas pra gente poder parar com essa procrastinação. A Andressa tá falando que faz isso do alarme, não faça mais, isso não é uma estratégia efetiva. Ah, entendi, Cris. Então tu dorme às 20h30, por isso que tu acorda tão cedo, tá? Então tá perdoada, né? Às 20h30 tá ok tu acordar um pouco mais tarde, então. Pessoas que têm distorções cognitivas importantes, né? Como tudo ou nada. Ou eu vou fazer tudo e vai ficar perfeito, ou então eu não faço nada. Também tendem a não sair do lugar, a procrastinar, por causa desse tipo de comportamento. Outras pessoas que têm desde a infância uma crença de fracasso, também são pessoas que, em geral, nem sempre, né? As coisas não são estanques assim, mas em geral essas pessoas que têm crenças relacionadas a fracasso, a se sentir fracassado, são crianças que foram super protegidas pelos pais, os pais tiveram cuidados excessivos com essa criança, e aí ela muitas vezes não consegue tomar a frente das coisas porque os seus cuidadores sempre tomaram esse lugar de comandar, de gerenciar, de direcionar as coisas para essa criança, e ela acaba construindo na sua identidade uma crença relacionada ao fracasso. E aí a hora que ela precisa tomar a frente, ela tendo esse entendimento de que ela não é capaz, ela acaba deixando para depois, deixando para a última hora, entendendo que quem sabe mais adiante as coisas vão se resolver naturalmente, e aí procrastina. Dicas importantes. Eu acho que a ideia é eu trazer aqui dicas, porque eu acho que as pessoas têm o intuito de assistir as lives e poder sair com algum aprendizado, com algum conteúdo com relação a isso e poder ter a modificação na vida delas. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente parar para avaliar é, obviamente, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quais são as nossas crenças, a gente precisa entender quais são as coisas que nos afetam mais intimamente e que fazem muitas vezes a gente ficar paralisado, congelado, pensativo sobre as coisas e que dá aquela trava que faz com que a gente não ande pra frente. Então, identificar quais são os nossos gatilhos. Todos nós temos gatilhos. A gente às vezes não quer parar para olhar para esses gatilhos, mas todos nós temos algumas situações que são desencadeadoras desses gatilhos. Então eu vou falar do meu aqui, né? Eu, como sou uma pessoa mais obsessiva, eu adoro dormir. Então um gatilho para mim seria eu dar atenção para os meus pensamentos que me dizem: Cris, tu pode dormir um pouquinho mais, tu não precisa marcar um paciente tão cedo, tu é merecedora desse descanso. Porque como eu gosto de dormir, se encaixa perfeito com a minha necessidade de sono. Então, eu tenho muito cuidado para não deixar que esses pensamentos tomem conta de mim e acabem agindo como um boicote e eu venha a procrastinar. Então, parar para se compreender a nossa personalidade, a nossa estrutura, a nossa tendência. Se eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento mais distímico, mais voltado assim pro ranço, pra depressão, para esse lado mais para baixo, eu tendo a me agarrar e ficar mais colado nesse lugar de que eu sou merecedor, de coitadinho de mim, olha só, eu tô cansado, eu tô com sono. E aí eu vou apertar várias vezes na soneca ou vou colocar vários alarmes e vou postergando esse meu levantar, que é tão importante, né? A gente ter um horário, uma disciplina e poder se organizar. Bom, outra coisa importante, ter um plano.
a gente precisa ter um plano. Se a gente tem uma tarefa para fazer, a gente precisa ter um plano de como a gente vai fazer isso. E como é que a gente pode fazer isso? Tendo uma lista, fazendo uma lista de todas as coisas que a gente precisa fazer. Essa lista é importante porque ela vai nos dar um norte de todas as questões que estão implicadas no nosso dia, ou na nossa semana, ou no nosso mês, ou no nosso ano. E aí, aos poucos, a gente vai organizando tudo isso. Então, anotar literalmente no papel, gente. Quando a gente coloca no papel, a gente vai para o concreto, a gente vai para a realidade, a gente toma mais consciência sobre esse lugar que a gente ocupa, de enxergar no concreto, de fato, quais são as coisas que a gente precisa fazer. Porque às vezes a nossa mente emocional vai assim, isso aqui eu tenho que fazer, não, mas isso aqui eu faço em 5 minutos, isso aqui eu faço em 2 minutos, isso aqui eu levo meia hora. E na hora que a gente vai fazer, não é bem assim. Não são 5 minutos, não são 10, não é 1 hora, porque às vezes tem detalhamentos no processo daquilo que a gente precisa fazer que vão levar mais tempo. Ou às vezes, né, vou trazer um exemplo aqui. O que acontece às vezes? Eu tenho um trabalho para fazer, eu deixo para a última hora, a princípio daria tempo dentro daquele tempo reservado para fazer e falta luz. Eu não consigo ligar o computador, eu não tinha bateria suficiente. Ou a informação que eu precisava, ou que o meu colega ia me passar, ele não me passou e quando eu vi, tá em cima da hora e eu não entreguei o trabalho. E eu tirei uma nota baixa. E aí eu reforço aquele entendimento e aquela crença de que eu sou um fracassado, de que eu não vou conseguir dar conta de entregar. E isso reforça as nossas crenças, os nossos esquemas e faz com que a gente, ao se sentir fracassado, se recolha mais para esse lugar de não merecedor de sucesso. Fiz outro dia uma live sobre sucesso, o pessoal trouxe bastante, elogiou bastante, trouxe muito feedback positivo com relação a isso, eu trouxe dicas também, então se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, vai lá na minha página do YouTube e dá uma olhada nessa live também. Bom, a gente precisa nessa lista, depois que a gente faz essa lista de todas as coisas, e aí a gente faz uma lista super ampla sobre todas as coisas, ter uma meta. A gente nunca vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E se a gente tentar fazer várias coisas, a gente vai fracassar. Inevitavelmente. Porque nós não somos polvo, nós somos seres humanos. Os polvos têm muitas mãos e podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas nós não somos assim. E por isso a gente precisa ter metas muito claras, organizar essas metas, de preferência por uma ordem hierárquica do que é mais importante, levando em conta os prazos que a gente precisa, quais são os fatores que estão envolvidos, para que a gente consiga pensar no atingimento dessas metas com excelência, porque afinal de contas, se a gente quer ter sucesso na vida, a gente precisa estabelecer metas importantes e metas realistas. A gente não pode mais viver no mundo da Disney, no romantismo, no mundo de Alice, onde tudo vai dar certo no final, se a gente não olhar no concreto e se dar conta do que realmente é importante e do que realmente é prioridade, tá? Essas metas precisam ser alcançáveis, gente. Não vamos colocar metas inalcançáveis. Fazendo um parênteses aqui rapidinho que me veio à mente, uma vez eu estava trabalhando dentro da terapia cognitivo-comportamental com um sistema de fichas e tinham recompensas que a criança iria ganhar. E aí os pais muito felizes com a mudança da criança falaram assim, se ele ficar muito feliz, se ele fizer isso que a gente combinou, a gente vai no Beto Carreiro. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul e o Beto Carreiro fica em Santa Catarina. E aí eu disse para esses pais, vocês vão levar ele no Beto Carreiro toda semana? Eles falaram, não, né, Cris, vamos levar uma vez só. Então, não. Isso não é um tipo de recompensa que a gente vai combinar, porque é uma coisa muito difícil. Vocês não vão sair todas as semanas. Então, a gente precisa condizer com a realidade, com aquilo que está ao nosso acesso, que está fácil da gente conseguir fazer, porque senão a gente vai fracassar e a gente vai se sentir, além de frustrado, muito triste. Mas além das metas, a gente precisa ter uma rotina.
estabelecer uma rotina importante, funcional, com horário. Isso é muito importante. A gente pode usar agenda. Eu gosto de usar o Google Agenda. O Google Agenda me dá uma ideia. Pena que eu tô fazendo aqui a live pelo celular, mas se vocês abrirem o meu Google Agenda, a minha agenda, ela é separada por cores. Eu tenho cor para cada coisa. Eu tenho cor para os pacientes que eu marco, eu tenho cor para as minhas consultas médicas, eu tenho cor para o meu exercício físico, eu tenho uma cor para as reuniões que eu vou fazer, eu tenho uma cor para as contas que eu tenho para pagar. Para tudo eu tenho cor, e quando eu abro a minha agenda da semana que eu olho, eu enxergo tudo por cor e eu sei exatamente como é que a minha semana vai acontecer. E isso é maravilhoso, porque às vezes se surge alguma emergência e eu preciso mexer nessa agenda, eu sei exatamente o que eu tenho que mexer e como eu tenho que mexer. E o interessante da agenda é o seguinte, que a gente pode organizar, tô falando aqui do meu caso, que eu uso o Google Agenda, a gente pode organizar assim, ó, se aquela academia toda semana, se tu vai ver aquela coisa que tu tem pra fazer daqui a um mês. Por exemplo, assim, ó, pra vocês entenderem, eu tenho que refazer uns exames importantes que o meu cardiologista pediu em julho. Então já está, eu saí da consulta do médico, eu já coloquei em julho, no início do mês, um lembrete na minha agenda, que no início de julho eu tenho que fazer os exames X, Y, Z, porque assim eu não me perco. Quando chegar lá no início do mês de julho, eu vou saber que eu tenho que destinar um tempo, que eu vou ter que mexer na minha agenda, rearranjar, para que eu possa fazer esse exame. Isso é muito importante. Boa noite a todos que estão chegando. Ai, a minha dermato linda tá aqui. Amada, tô com saudade de ti, hein? Coisa linda. Então, a agenda, ela é importante. Mas se a gente não construir um hábito de olhar para essa agenda, essa é a primeira coisa que eu faço. Eu acordo, escovo os dentes, me arrumo e eu abro a minha agenda. Eu não olho a temperatura antes pra ver que roupa eu vou botar, porque aqui no sul é um horror, e eu olho a minha agenda. E aí eu vou saber como é que vai ser o meu dia. E em cima do meu dia eu me organizo pra não ficar estressada, pra não ficar cansada, pra não ficar irritada, porque às vezes a gente tem tanta demanda num dia que a gente quer sair correndo e não quer fazer coisa nenhuma e quer procrastinar. Então, ter uma agenda organizada, e eu sugiro para vocês que façam essa organização na agenda por cor, dá um norte pra gente de como é que vai ser o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, enfim. A gente, se não tem o hábito de olhar para essa agenda, a gente pode colocar alarmes importantes. E eu faço muito isso com os meus pacientes. Eu combino coisas com eles e eu combinei, além de eu anotar na minha ficha de evolução, que ela é super importante. Ai, tem o skincare, verdade, Verônica, está... O skincare é a primeira... Ah, é verdade, ó, eu tô falhando, me entreguei agora, tô falhando no skincare, eu vou retomar hoje, ó, um lembrete que ela me deu uma chamada aqui, puxada de orelha, que eu tenho que retomar meu skincare, porque eu tô meio relapsa nisso, verdade. Muito obrigada, ó, verdade. E aí a gente pode pôr alarmes importantes que vão tocar e, dependendo do telefone, mas eu acredito que a maioria deles tem, uma etiqueta. Quando tu coloca um alarme, tem uma etiqueta que tu escreve ali para que é aquele alarme. Eu uso muito esses alarmes quando algum filho tá doente ou quando eu preciso tomar alguma medicação e eu escrevo ali naquele alarme o remédio que eu tenho que tomar para que eu não me esqueça e para que eu não faça nenhuma confusão. Com os idosos a gente pode fazer isso também, para não se perder. É uma forma de se organizar, mas os alarmes nos servem de oportunidade para a gente não deixar para depois e não chegar na procrastinação. Então, o alarme vai tocar, a gente vai ler a etiqueta e a princípio é pra gente tomar essa atitude de fazer, que ao fazer a gente se liberta de chegar no comportamento de procrastinação. A gente também pode usar aquelas pessoas que têm a obsessividade a seu favor. Então, muitas vezes eu tô lá na cama, não quero levantar, tô cansada, tô estressada, tô na TPM, sei lá. E me vem 1000 pensamentos na cabeça, dizendo, Cris, fica na cama, desmarca, tudo bem, tu nunca desmarca. Mas eu penso comigo, não, beijo, lindona. Eu uso da minha obsessividade, que é em cima do estilo de criação que eu tive, que era um estilo mais rígido,
para não deixar de cumprir com os meus compromissos, porque às vezes os pensamentos de boicote, eles são tão grandes que a gente acaba se agarrando neles, é tão confortável não ter que sair da nossa zona de conforto, que a gente fica ali coladinho nisso e não sai do lugar. E isso nos mantém nesse lugar de procrastinação. E aí o que eu falei que eu faço com os meus pacientes é o seguinte, eu tô combinando horários com eles, e aí, sei lá, 8 da manhã. Daí eles, então tá, 8 da manhã. Para agora a sessão e anota no teu alarme do celular. Na hora. Não é depois. Por quê? Porque a gente esquece. A gente desliga a sessão e ele vai esquecer de anotar no alarme, o alarme não vai tocar e ele não vai fazer a tarefa. E se eu quero que ele melhore e ele quer melhorar, eu preciso ajudá-lo a colocar esse alarme naquele momento para que as coisas aconteçam e que ele possa ter uma vida sem procrastinação. Outra coisa importante que a gente tem que fazer é ter claro que a gente não é polvo, como eu falei, e a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Por mais expert que a gente seja em conseguir dar conta de muitas tarefas, se a gente quer fazer uma tarefa com excelência, a gente tem que estar focado naquilo. Então, a gente precisa organizar e dizer, eu vou me concentrar, eu vou estar focado no aqui e agora, e vou fazer primeiro essa tarefa e depois que eu terminar, que eu concluir essa tarefa, ou que eu faça ela parcialmente, sabendo que naquele momento eu me propus para aquilo, depois eu vou passar para uma outra tarefa. Senão a gente fica nessa coisa de multitarefas e a gente acaba não concluindo nenhuma delas. E que sensação maravilhosa! Eu adoro os checks, né, que eu digo. Quando eu concluo uma coisa, eu digo check, isso aqui tá pronto, feito. É uma coisa a menos da minha lista, eu vou me sentindo muito mais liberta daquela quantidade de compromissos que às vezes a gente acaba tendo. Que mais? Dividir essas tarefas em etapas menores, isso é muito importante. Às vezes é uma tarefa muito grande, eu vou dar um exemplo aqui, trabalho de conclusão de curso, gente. Que coisa mais terrível. Escrever artigo, mestrado, doutorado, escrever livro, são muitas coisas. Então, se a gente olha o todo, que é escrever um artigo científico inteiro ou fazer um trabalho de conclusão, já bate um desespero aqui dentro, a gente quer sair correndo e não vai focar naquilo que a gente precisa fazer. Então, nem que seja hoje, eu escolho, por 5 minutos, separar o meu material para depois, num segundo momento, sentar e olhar sobre o que eu vou escrever. Depois, num outro momento, eu vou sentar e em cima do tema que eu vou escrever, eu vou pesquisar sobre o assunto e escolher os artigos científicos e deixar salvos numa pasta X. Depois, num terceiro momento, separado, eu vou ler cada um dos artigos e vou pintar com canetinha as coisas que são importantes. Depois, num outro momento, eu vou pegar essas informações que são importantes e vou começar a jogá-las para um material do Word para depois ir criando esse artigo. Então, olha quantos passos importantes, pequenos, de momentos que a gente vai parar e que a gente vai fazer pequenas partes de tarefa para conseguir chegar lá naquele trabalho principal, que é escrever um artigo, que é escrever um livro, que é fazer uma tese, enfim, seja o que for. E às vezes quando a gente pensa no processo inteiro, fica desorganizador emocionalmente a gente achar que vai dar conta. E aí a gente vai para aquela distorção cognitiva de tudo ou nada e acaba fazendo nada e a gente segue sendo um procrastinador. Outra questão importante que a gente tem que ter, além de dividir essas tarefas em partes menores, é a gente identificar as nossas distrações. O que nos distrai, o que nos atrapalha. E aí, porque isso vai tirar o nosso foco e a gente vai acabar não conseguindo dar conta. Então, uma das coisas que atrapalha muito as pessoas hoje em dia são as redes sociais. A gente tá no computador aqui fazendo alguma coisa e aí, plim, deu um aviso, um alerta ali no Instagram. Vamos tirar os alertas, gente. A gente não precisa dos alertas. Se a gente tem o hábito de mexer no Instagram, de mexer no Facebook, seja onde for,
A gente pega o telefone para isso, mexe, faz o que tem que fazer e acabou. Agora os alarmes, eles ficam ali, ó, atiçando a gente para chegar nisso. E aí semana que vem eu vou falar sobre dependência tecnológica com meu colega Nicolas, que nós escrevemos um livro, mas isso é pra semana que vem. Mas só para dizer para vocês que a gente tem sido cada vez mais prisioneiro das redes sociais. E as redes sociais são maravilhosas desde que a gente saiba usá-las com cuidado e com cautela. Elas nos servem de muita informação importante, mas a gente precisa ter um tempo destinado para isso. Então, se eu estou aqui fazendo um trabalho de conclusão, se eu estou fazendo uma tese, se eu tenho que fazer uma comida específica, eu vou estar focado nisso e eu não vou olhar as redes sociais enquanto eu estou fazendo isso. Isso é um dos exemplos de distração, mas às vezes a pessoa tá ali no computador, e tô usando o computador porque eu acho que o que mais as pessoas procrastinam muitas vezes são os trabalhos, né, que tem que ser entregues, e a gente tá ali, mas tá com o som ligado e isso tá distraindo. Tem outras pessoas que conseguem botar um fone e ficar focadas naquele trabalho usando o fone. Essas pessoas vão usar. Mas outras pessoas vão escutar a música e isso vai ser um distrator. Cada um tem os seus distratores. Aprendam a identificar quais são os distratores de vocês e quais deles estão te atrapalhando para que vocês possam mudar o comportamento de vocês. Bom, identificar os distratores, elimine-os imediatamente. Mas não adianta nada disso se a gente não tiver um ambiente adequado para que a gente possa parar e fazer o nosso trabalho com excelência. Então eu tô aqui mexendo no computador e tem uma pessoa gritando ali, tem a outra falando ali. Não vai funcionar, eu vou prestar atenção na conversa do outro, eu vou querer parar aqui só um pouquinho para falar alguma coisa e quando eu ver, eu tô colado no assunto do outro e tô procrastinando. Então, todos esses pensamentos, esses comportamentos, essas coisas que vão surgindo nos atrapalham de conseguir chegar no nosso trabalho de eficiência e excelência que a gente quer, que é concluir uma tarefa importante para nós. Então, o ambiente tem que ser claro, tem que ter, de preferência que não tenham muitos objetos para nos distrair, que seja confortável, que seja organizado, porque é muito complicado a gente viver no meio da bagunça, gente. As pessoas de sucesso em geral são pessoas que estão organizadas, que têm o seu dia organizado, que colocam alarmes, que tem uma ideia de como é que vai ser seu dia, que vão sentar e vão ter um copo d'água para tomar, entende? Eu vou mexer no computador, então eu já vou deixar um copo d'água do lado, tô aqui, ó, com a minha garrafinha guerreira que tá sempre comigo, por quê? Porque eu tô fazendo a live e daqui a pouco me dá sede, então eu já tenho que prever isso tudo antes. Então, pra gente não procrastinar, a gente tem que estar organizado e estruturado para isso. A Lid tá falando, eu procrastino quase tudo, principalmente autocuidado. Pois então, a gente vai fazer uma refeição e a gente procrastina a dieta, que é tão importante para nós. Tô dando um exemplo aqui que é uma coisa tão comum. Ou o exercício físico, gente. Eu adoraria procrastinar o exercício físico, mas não dá. A saúde da gente precisa que a gente faça o exercício físico, a gente gostando ou não. Tem tantas coisas na vida que a gente precisa fazer, que a gente não gosta, mas isso faz parte do processo que é estar vivo e chegar num lugar de ter uma vida valiosa. E quando a gente não gosta, é muito mais fácil a gente procrastinar. O autocuidado é uma coisa muito importante, porque se eu procrastino o sono e eu não durmo o suficiente, eu acordo sem paciência, irritado, o meu foco atencional vai ser diminuído, eu não vou conseguir dar conta com eficiência daquilo que eu quero dar. Então é muito importante e significativo que a gente perceba qual é o nosso jeitão, e cada um tem o seu, e vá eliminando quais são os caminhos que a gente costuma usar e que nos levam para uma vida que não é valorosa, que é o que a gente quer ter. Então, ambiente adequado, confortável, organizado, com pouquíssimas distrações, ter tudo à mão, são coisas super importantes que a gente precisa ter. Outra questão importante que a gente tem que ter para não ser um procrastinador: se manter motivado. Pequenos avanços merecem elogios.
que a gente dê um abraço na gente mesmo, que a gente dê um tapinha nas costas, que a gente diga que uhul, que bom, eu consegui hoje. Outro dia eu tinha muitas coisas na minha lista para fazer e olhando a minha semana, eu não ia conseguir dar conta. Aquilo me fez ruminar um pouco. Cris, por que tu pegou tanta coisa? Por que tu inventa moda? E aí eu fiquei parte do meu sábado pela manhã pensando assim, ai meu Deus, um monte de coisa, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta, vou conseguir fazer? Fiquei ruminando um pouco sobre isso leva a gente pro estresse, pra ansiedade, não é bom. E aí eu falei assim, ó, para com isso. Para de ficar ruminando essas coisas e liga esse computador logo. E aí eu me levantei, liguei o computador e liguei. Primeira coisa, abri a tela. E aí vi vários pensamentos, ai, larga isso, hoje é sábado, tu tem direito de descansar, etc, etc, coisa e tal. Daí eu falei, não, eu vou trabalhar nem que seja por 10 minutos. E eu parei e eu consegui focar. Eu não me lembro quanto tempo eu fiquei, eu acho que eu fiquei no máximo 1 hora e eu vi a coisa rendeu e eu fiquei tão orgulhosa de mim, de ter parado aquele tempinho que não foi muita coisa dentro do meu sábado para conseguir concluir parte daquilo que eu tinha que fazer. E aí quando chegou o outro dia, quando chegou na segunda-feira, depois eu resolvi que eu não ia mais trabalhar, eu já tinha aquela 1 horinha que eu parei, me resolveu quase tudo e ficou muito mais fácil eu concluir a minha tarefa para dar o check que eu adoro. Eu tenho uma satisfação quando eu dou um check que eu terminei a tarefa, vocês não têm noção. Eu acredito que essa é uma sensação maravilhosa, incrível, que todo mundo quer sentir. A Lid tá falando que ela procrastina quase tudo, principalmente autocuidado. Ah tá, já falei aqui, eu tô repetitiva, hein, gente? Isso é coisa da idade, hein? Socorro. Que mais? Vamos ver. Então a gente precisa, retomando, tá? Nos parabenizar, porque a nossa tendência, se a gente vai pra esse lugar mais pra baixo, é dizer assim, ah, mas eu fiz só 1 hora e não concluí. Não concluí, mas fiz parte, e fiz uma parte importante. Sem essa parte, eu não chego lá. Então a gente tem que nos gratificar. Eu não tô falando gratificação, agora eu mereço um pedaço de chocolate porque eu fiz essa meia hora que eu tinha que fazer. Não é sobre isso. Pode ser uma saída, que é uma coisa relacionada a lazer. Pode ser... Ah, tá travando, gente? Digam pra mim se tá travando o meu ou se é só a Solange que tá travando pra ela. Qualquer coisa vão me falando aí, que daí eu tento trocar a minha internet aqui. Outra coisa importante, estabelecer, né, essas recompensas pra gente, né? Coisas prazerosas, ir numa praça, fazer uma coisa, um passeio bacana, plantar. Eu particularmente não gosto de plantar, mas tem pessoas que adoram, que isso traz muita tranquilidade, felicidade. Então depois que a gente fez uma tarefa que a gente considera que é muito chata e que a gente tende a procrastinar, a gente pode trazer para nós coisas boas. Isso vai nos levar para um outro lugar de mais tranquilidade e felicidade. Outra questão importante: aprender a dizer não. Cuidem quais são as tarefas que vocês querem pegar para vocês. A gente não precisa dizer sim para tudo. Muitos de nós fomos criados em várias etapas da nossa vida, mas muitos de nós fomos criados com esse senso de que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tá a serviço mais dos outros do que da gente mesmo. E às vezes a gente assume tarefas que são muito grandiosas pela nossa dificuldade de dizer não. E quando a gente tem dificuldade de dizer não, a gente acaba dando uma ideia para o outro que eles podem tudo. As pessoas não têm como adivinhar se aquilo que elas vão nos solicitar vão passar por cima dos nossos limites pessoais. E é muito importante a gente estar conectado com esses limites pessoais. Eu coloquei na minha bio do Instagram uma lista de valores. Eu gosto muito dessa lista, eu uso com muitos pacientes. É uma lista que eu já usei comigo e que me ajudou muito a dizer não, que me ajudou muito a me conectar com aquilo que é valoroso na minha vida e que me trouxe pro eixo para me dar conta assim, ó, Cris, olha só, isso aqui que é um valor teu tá batendo com isso e não tá funcionando para ti. E a partir disso eu consegui me sentir mais fortalecida para dizer não. Foi uma época da minha vida, eu amo dar aula de pós-graduação,
e eu amo estar com a minha família. E foi uma época que eu não disse muitos nãos, e aí eu começou a bater. Eu tinha muita aula para dar, nos finais de semana eu viajava para fora do estado, eu tinha que pegar o avião na sexta-feira, e aí eu tinha que às vezes desmarcar minha agenda, e aí tinha que dar tudo certo, o voo tinha que chegar, tinha que dar aula, eu tinha que sair correndo de lá sábado para pegar o último voo e chegar aqui às vezes meia-noite, uma e meia da manhã, para poder ter o domingo inteiro com a minha família. Então tinha um lado meu que ficava feliz por dar aula, mas tinha um outro lado meu que sofria muito por não poder ficar o final de semana todo com a minha família, e a minha família é muito importante para mim. E ao me conectar com essa lista de valores, isso me fez encontrar um caminho do meio. Eu não parei de dar aula de pós-graduação, eu continuo dando, mas eu já não viajo mais tanto como eu viajava, eu seleciono mais as viagens, porque eu entendi que não adianta eu fazer uma coisa que é valorosa pra mim, que é dar aula, mas ficar sofrendo por estar longe da família. Então, a gente se conectando com esses valores fica mais fácil, menos doído pra gente dizer não. Porque quando a gente é criado com muito entendimento de que a necessidade dos outros está acima das nossas necessidades, e a gente chama isso de autossacrifício, né? A gente acaba num botão do automático, fazendo pros outros e não se dando conta que isso acaba sendo destruidor da nossa vida. Eu fui uma workaholic por muito tempo. Eu começava atendendo consultório às 8 da manhã e eu ia até às 10 da noite, às vezes, trabalhando sem parar. E eu amava e amo o meu trabalho, mas eu passava dos limites por uma dificuldade de dizer não. Eu tive que me trabalhar muito, me conectar muito com o que é importante pra mim, para que eu pudesse dizer os nãos. E esses nãos têm a ver com o excesso de responsabilidade que às vezes a gente assume, e aí a gente vai acabar procrastinando, que é o tema que a gente tá falando aqui hoje. Então, se a gente consegue eliminar esse tanto de convites que às vezes tu recebe, tu consegue chegar nesse lugar valoroso pra gente, que é a gente conseguir se sentir efetivo nas coisas que a gente faz. A Solange está falando aqui, muitas vezes procrastinamos em virtude de nosso padrão de exigência, o perfeccionismo. Pois então, Solange, eu vou te contar uma coisa. Eu sou especialista em toque e eu posso te dizer isso com toda certeza, com muita tranquilidade. Perfeição não existe. Porque a perfeição, ela é perfeita aos olhos de quem está observando. E o que é perfeito para mim, pode não ser perfeito para ti. Então a gente precisa sair desse lugar de achar que fazer mais e mais e mais e mais, a gente vai chegar nesse lugar de excelência. E eu vou contar uma outra coisa para vocês. Não é sobre o quanto de nota a gente vai tirar, ou se a gente vai ser laureado. Não é isso que vai predizer o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Não é o aluno nota 5 que vai ter uma vida miserável. Vai ser aquela pessoa que conseguir ter o equilíbrio sobre todas essas coisas. Porque o que é a vida da gente se não é o equilíbrio, a balança? Eu gosto muito de usar o exemplo da balança. Se a gente faz exercício demais, a gente pode ficar atrofiado. Se a gente faz de menos, a gente pode ficar doente. Então a gente tem que usar o equilíbrio. Se a gente come demais, a gente vai para obesidade e isso nos causa um problema de saúde. Se a gente come de menos, a gente pode ficar desnutrido e isso nos adoecer. E essa medida da balança, ela serve para tudo na nossa vida. Ela é muito importante, muito significativa para que a gente possa ter uma vida valorosa. A minha maninha tá dizendo aqui, estou aprendendo que é melhor o feito do que o perfeito. Eu gosto muito desse ditado, melhor feito do que perfeito. E é exatamente isso. Porque daí, se tu vai... E aí eu faço muito isso com os meus pacientes com toque, né? Eles vão fazer um e-mail, eles montam aquele e-mail várias vezes, releem várias vezes. Não, tu vai escrever uma vez e tu vai reler pra ver se tem algum erro de português e manda. Porque se a gente parar pra olhar, é que nem escrever um livro. A gente vai mudar toda vez alguma coisa. E a gente nunca vai concluir. E se a gente não conclui, a gente vai pra procrastinação. Então, não vamos ficar preso nesse lugar da perfeição, porque esse lugar não existe de verdade. Não percam tempo buscando o perfeito. Sempre vai ter alguém que tu vai estar lá glorioso. Ai, ficou maravilhoso meu trabalho, perfeito. Alguém diz, ah, mas eu não gostei disso aqui. Eu discordo desse teu ponto de vista.
porque é o olhar de alguém sobre o nosso entendimento do que é perfeito. Então não percam tempo tentando achar esse lugar da perfeição, porque ele não existe de fato. Digam não, não se esqueçam, o não, ele é super importante, ele é libertador. Dizer não alimenta a nossa alma. Tem formas da gente dizer não. Eu vou fazer uma live sobre comunicação. A gente pode aprender a ter eficácia interpessoal e saber se posicionar sobre o que tem a ver com os nossos valores, sobre o que faz sentido pra gente. A gente pode mudar a nossa vida o tempo todo, o rumo da nossa vida. A caneta tá na nossa mão. Às vezes a gente não para pra avaliar que a gente pode mudar. A gente sempre pode mudar. De carreira, de relacionamento, de qualquer coisa, de conduta que a gente tem. Não tem idade para isso, gente. Qualquer idade a gente pode mudar o curso da nossa vida. A gente pode também encontrar parceiros importantes que vão nos ajudar como um suporte para conseguir evitar a procrastinação. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa que procrastina, e todo mundo que convive comigo sabe que eu sou uma pessoa que procrastina, eu posso dizer para um companheiro, para uma companheira, para uma amiga, olha só, se tu vê que eu tô arrodeando aqui, não tô saindo do lugar, dá um toquezinho para mim, me avisa, diz, olha só, Cris, tu tá indo para aquele lugar de não concluir as coisas. E aí, como a gente combinou, se o nosso amigo, se a nossa amiga, se o nosso parceiro ou parceira nos der esse toque, não vamos ficar chateados por conta dessas coisas. Eu queria que vocês me dissessem aí, se vocês quiserem participar comigo, no que vocês costumam procrastinar na vida de vocês. Vão escrevendo aí, tragam depoimentos pra gente trocar uma ideia, porque eu acho que isso é bem importante pra gente poder todos nós crescermos. Eu já fui uma procrastinadora. Não tanto, eu diria, porque eu acho que a minha obsessividade ela é maior, né, do que o meu desejo de não fazer. Mas teve muitos temas na minha vida, muitos momentos que eu precisei usar dessa obsessividade para poder seguir, porque às vezes eram tantas tarefas que parece que não ia ter fim e que eu não ia conseguir atingir tudo e no final das contas dá tudo certo, gente. Então é importante. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa que eu perdi. Era sobre leitura. Não tô enxergando. Leitura de livro, sofro. Às vezes é o ambiente que a gente vai ler o livro. Às vezes é o tipo de livro. Gente, que é coisa pior do que livro de escola, chatérrimo. Hoje em dia já não é mais tão chato assim. Mas antigamente os livros eram chatérrimos. E a gente tinha que ler aquelas coisas aradas, depois caía na prova. E a gente fazia de tudo pra não ler. Hoje em dia os adolescentes baixam da internet os resumos, né? De tão chato que às vezes os livros são. Não tô dizendo que tá certo, tá errado, tem que ler o livro todo. Por outro lado, eles encontram uma estratégia aí que eles consideram que é efetiva para poder burlar um pouco a questão. Atividade escolar e trabalho. Oi, Arthur. Oi, tudo bom? Olha só, quando a gente tem crianças e adolescentes e adultos que amam estudar. Eu, Cristiane, amo estudar. Vou falar sobre mim, porque posso falar sobre mim, não posso falar sobre os outros. Gosto de estudar, mas eu não sou aquela aluna que tá sentada na frente. Eu sento na frente, nem sempre. Mas eu não sou aquela aluna que fica ali, copiando tudo e escrevendo tudo. Mas eu tô focada no professor. O que ele tá fazendo, os exemplos dele, as coisas dele. Eu quero absorver tudo e é assim que eu consigo aprender. E aí é importante também, gente, a gente entender quais são as nossas melhores maneiras de se sentir efetivo. Se a gente é mais sinestésico e a gente precisa tocar as coisas e fazer resumos para aprender. Se a gente é mais auditivo e precisa escutar. Se a gente é mais visual e aí a gente vai olhar vídeos, por exemplo. Existem várias formas da gente aprender e a gente precisa também aprender a saber qual é a nossa melhor forma. Então daqui a pouco, sentar para ler um livro é chatérrimo, mas daqui a pouco se tu tem um filme que tá relacionado ao livro, assiste o filme.
Tu vai ter um conteúdo não tão igual ao que o livro tem, mas tu vai absorver aquilo que tu queria. Ou começa a buscar livros menores, ou livros com temas que são mais interessantes, ou o lugar onde tu vai fazer a leitura, a forma de fazer a leitura, divide por quantas páginas tu vai ler. É uma forma da gente conseguir se sentir efetivo para acabar um livro. A leitura é uma coisa muito interessante, muito boa e ajuda bastante a gente a ampliar a nossa visão sobre as coisas. Ó, a leitura de livros apareceu de novo. Ó, comecei a ler 10 páginas por dia. Isso aí, tem dado certo. Não precisam ser 10, podem ser 5. Às vezes são livros que os capítulos são curtinhos, lê um capítulo. Não precisa ser todo dia, pode ser um dia sim, um dia não, dias pares, dias ímpares, enfim. Encontrem uma forma de fazer esse jogo, esse ajuste daquilo que fica mais confortável para vocês. Pensem na agenda. Se na agenda não cabe leitura todos os dias, mas cabe leitura 2 vezes na semana, leiam 2 vezes na semana. Eu atualmente estou fazendo exercício físico 3 vezes na semana. E mais do que isso, neste momento da minha vida vai ser desconfortável, porque vai pegar dias que às vezes eu vou ter eventos e aí eu vou ficar me debatendo entre não ter cumprido a tarefa do exercício físico ou não ter ido no compromisso. Então eu tento, dentro do meu ajuste de agenda, me organizar para que seja mais efetivo para mim. A Márcia tá falando costumo. Eu procrastino naquilo para o que disse sim, quando gostaria de ter dito não. Pois então, aí voltamos para a importância e o significado da gente dizer não. E talvez um questionamento importante aqui seja, por que o não é tão difícil para ti? O que tu pensa que os outros vão pensar sobre ti ao dizer não? O que tu pensa que as pessoas vão pensar sobre ti? Ou vão falar de ti com relação ao teu não? Se é sobre isso? Ou se é sobre tu te sentir menos importante ao dizer não? Ou se é o medo de ser abandonado? Porque eu tinha isso, voltando pro meu exemplo lá dos convites para aula de pós, eu pensava o seguinte, se eu disser não, eu não vou mais ser convidada. Eu vou deixar de ser importante, as pessoas não vão mais me valorizar, eu não vou ter mais valor no mercado, eu não vou ser mais considerada para dar aula. Não, gente, existem vários professores de pós-graduação e eu não sou a única bolachinha recheada do pacote. Então, eu não dando esta aula, eu abro a possibilidade para que outras pessoas possam dar aula também. E tá tudo bem, tem mercado para todo mundo. Né? Eu sempre brinco que não existe concorrência, né? Quando eu deixo de fazer, tem alguma outra pessoa que vai fazer do jeito dela. Não significa que vai ser menos, nem significa que vai ser mais, porque cada tipo de aprendizado é um tipo de aprendizado e a gente precisa encontrar esse lugar de entender o quanto esse não, ele é importante também. Que mais? Eu vou dizer o seguinte para vocês. Se a gente estiver aberto à mudança, a gente consegue sair desse lugar de procrastinação. Mas a regra, se eu fosse dizer assim, uma coisa só para vocês com relação à procrastinação, eu diria o seguinte: apenas faça. Não deixe o humor de vocês decidir como vai ser o dia de vocês. Não deixe os pensamentos de vocês que vão te boicotar, te impedir de chegar nesse lugar valioso que é concluir uma tarefa. Todos nós, a gente não precisa ter transtorno psiquiátrico, gente. Todos nós temos pensamentos de boicote, eu tenho todos os dias. Principalmente com relação ao exercício físico, que não é uma coisa que eu gosto. Sempre tem um pensamento, ai, Cris, tu tá com uma dor aqui, tu tá com uma dor ali, ai, tu merece um dia não fazer, tu tá cansada, ai, outro dia tu faz. Não vou fazer nada. Se eu não fizer naquele dia que tá programado, eu não vou fazer no outro dia. Então eu preciso fazer. Isso é muito importante. Ó, o Justo tá falando, fugindo um pouco do assunto, adorei sua palestra no congresso, obrigado pelo material de toque. Ai, querido, obrigada. Esse material tá lá na minha bio para todos os profissionais que queiram acessar, gratuito, tanto o manual de TCC lá do meu doutorado, outras coisinhas mais. Então, para todos os colegas, assim, eu me senti muito acolhida por todos os colegas lá no congresso, foi um momento muito especial.
E fazer um manual era uma coisa muito difícil, porque eu queria muito deixar um material de qualidade, então eu trabalhei muito em cima daquilo, mas ao mesmo tempo eu me permiti não ser perfeita. E ao mandar para os especialistas e a mandar para os adolescentes também, foi um material, 100 e poucas páginas escritas que o pessoal vai usar para psicoterapia, se tudo der certo para a vida toda, né? Até que outras pesquisas surjam e talvez digam que o meu manual nem seja tão bom assim. Por enquanto, a gente tem respostas e resultados muito bons com relação a isso. E a gente precisa se manter focado naquele propósito. E eu quase deixei de fazer o doutorado porque eu ia ir para um outro lugar de pesquisa que eu não ia fazer aquilo que eu queria. E isso é uma coisa importante, gente. As tarefas que a gente tem para fazer, elas têm que ter um significado importante. Quando eu troquei de lugar de pesquisa e o meu orientador trabalhava com toque também, e ele disse, Cris, tu quer fazer doutorado comigo e tal? Então eu falei, só se eu puder fazer o que eu quero fazer. E ele disse, tu pode fazer o que tu quiser. E eu disse, eu quero fazer um manual e etc e tal. E ele falou, maravilhoso! E aí, eu tava motivada. Não é porque eu tava motivada e porque era uma coisa que eu queria que foi fácil, foi chato. Eu não queria ler aquele tanto de artigo para ver o que tinha de evidência científica, eu não queria ter que me empenhar tanto, mas era preciso para que eu sentisse que o meu trabalho ia ser um trabalho de excelência. E todos os dias a gente tem desafios como esses na vida, de pequenas coisas que a gente tem que fazer e que a gente não para fazer, ou não se organiza para fazer, ou não se organiza de uma forma efetiva. A gente bota lá, hoje eu vou fazer tal coisa, mas não bota um horário, não bota um alarme, não se prepara para a tarefa. A gente tem que estar preparado. E só existe uma forma da gente vencer a procrastinação, além dessas dicas todas que eu dei, que é o fazer. Não esperem a vontade, o desejo, o humor da gente nos empurrar. Ninguém vai te empurrar, nenhum familiar vai te empurrar, nenhuma pessoa querida vai te empurrar, nem o teu desejo de concluir a tarefa vai te empurrar, muitas vezes. Então a gente vai ter que ir mesmo assim. Eu digo assim que é como a gente tem que atravessar um rio e a gente chegar do lado de lá, e naquele lado de lá tem tudo, tem flores, tem frutos, tem uma esteira pra gente deitar, tem um banquete esperando por nós, tem a família, tem tudo. Mas a gente precisa atravessar esse rio. E é cansativo, é doloroso, é chato, dá trabalho. Mas pra gente sair da procrastinação, a gente precisa insistir. É muito importante a gente insistir, gente. A nossa vida inteira, nós somos criados por pais e por cuidadores que fizeram o melhor que eles puderam. Mas eles falharam. Eu sou mãe também, eu falho constantemente, eu tento não falhar, mas eu não sou uma mãe perfeita, eu não acredito em perfeccionismo, então eu também falho. E a gente tem muitas marcas emocionais que às vezes a gente leva com a gente por uma vida toda. E quando a gente fica muito colado nessas marcas emocionais, nesses pensamentos que a gente acreditou, de vozes que a gente ouviu às vezes na infância, ou de coisas que a gente escutou dos nossos colegas na nossa adolescência, a gente se sentiu conectado de um jeito ruim emocionalmente, a gente tende a deixar a nossa vida nas mãos dessas pessoas. E isso não nos ajuda a chegar num lugar valoroso que a gente precisa chegar. A Thelva tá falando também que gostou muito da palestra, que bom, que coisa maravilhosa isso, eu fico muito feliz. E a minha Dina maravilhosa, minha segunda mãe, disse, tá bom, vou ir estudar inglês, tô matando muita aula. Vai estudar, e eu quero ver se vou te visitar aí no Canadá, e aí eu quero ser recebida, com teu inglês super fluente, porque essa é uma coisa, agora tu me entregou, né, sem saber que tu tava me entregando. Essa é uma coisa que eu procrastino na minha vida. Eu tô dizendo procrastino, eu não sei muito bem, tá? Se eu procrastino, mas é uma trava. Eu acho que é esse o termo que eu quero falar. Essa é uma trava que eu tenho no inglês. Eu sempre fico com a ideia de que eu não entendi muito bem
Eu leio, eu entendo, e depois eu digo, não, eu não entendi muito bem. Daí eu vou conferir, eu vou checar, ó, parece uma checagem de toque, não é? Mas parece uma checagem de toque, e aí, não, eu entendi direitinho. E sempre que tem alguém que fala melhor do que eu, ou se posiciona melhor no inglês do que eu me recolho a minha insignificância, porque eu considero que as outras pessoas vão dominar mais do que eu. E isso acontece porque eu não me esforcei o suficiente. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso me organizar para isso, mas eu ainda não dei esse tema na minha vida como prioridade. E eu deixei de ir fazer uma palestra em Dubai, um convite que eu tinha para fazer agora, no dia 21, que ainda vai acontecer dia 21, em Dubai, num congresso de neurociências, porque eu não senti que o meu inglês estava bom o suficiente para ir, e eu acabei não indo por conta disso. Então, olha só que oportunidade que eu perdi. Fiquei muito grata com o convite, mas perdi essa oportunidade porque talvez eu tenha procrastinado nisso. Talvez eu deveria ter me esforçado um pouco mais para chegar nesse lugar, já que todos nós somos capazes de chegar aonde a gente quer chegar. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, se alguém quiser escrever aqui, o que ficou dessa live para vocês? Eu quero deixar aqui hoje que todos nós somos capazes de chegar onde a gente quiser chegar, mas isso exige da gente atitude. Nós mesmos temos que servir de mola propulsora para nós mesmos. Não vamos deixar a nossa emoção, nosso pensamento boicotar a nossa vida. Não vamos assumir tantas responsabilidades a ponto da gente adoecer. Não vamos deixar que as coisas que as pessoas nos dizem, que são coisas ruins às vezes, nos afetem a ponto da gente ficar congelado e paralisado nesse lugar que não nos leva em direção daquilo que a gente quer chegar, porque a gente sempre vai encontrar pessoas que vão puxar o nosso tapete, a gente vai encontrar pessoas que até vão nos dar palavras amigas, mas elas não vão te empurrar para um lugar valioso. Isso tem que sair de dentro de nós. E isso não depende do nosso humor. Porque se eu tô cansada, se eu tô chateada, se eu tô com dor, o meu humor vai estar ruim. E eu deixar que o meu humor decida como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser a minha semana, como é que vai ser o meu mês, ou se eu vou me sentir com sucesso ou não, a nossa vida fica mais fadada a declinar nas coisas que a gente acredita. Então faça. Se você tem coisas para fazer, faça uma lista, crie metas, divida em partes importantes, crie um ambiente adequado e organizado para isso, coloque alarmes, bote na agenda, peça ajuda para as pessoas que estão à sua volta e faça. Quem coloca alarme e vai botando na soneca a partir de amanhã, por favor, gente, tocou o alarme uma vez, pula da cama e vai, pula da cama e vai. Porque ninguém vai te puxar e dizer, vem, Cris, acorda, vai trabalhar hoje. Eu sei que tu tá cansado, eu sei que tu tá com dor, eu sei que tu merece ficar na cama, eu sei que tu pode te presentear, mas vai. Ninguém vai fazer isso, cada um vai se levantar, vai se resolver e tu vai ficar pra trás. E se tu faltar, ou se tu chegar atrasado, isso vai dizer respeito a outras coisas, outras consequências na tua vida. A Shirley tá dizendo aqui... Adorei, vou começar a me disciplinar e me policiar. É isso aí, se policiem. Não deixem para a última hora, imprevistos acontecem. A luz falta, o material não tá ali acessível. Alguma coisa acontece de última hora e a gente faz, de qualquer jeito. E quando a gente faz de qualquer jeito, a gente olha depois do trabalho e diz... Puxa vida, eu podia ter me esforçado um pouquinho mais, e se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, eu tinha conseguido. E os procrastinadores sofrem muito, e eu não quero que ninguém sofra por causa da procrastinação. Então não deixe que a procrastinação domine a vida de vocês. Não deixe que a procrastinação faça você se sentir um fracassado, porque você não é um fracassado. Ninguém é fracassado. Todo mundo é capaz de chegar aonde quiser chegar, mas a gente mesmo precisa se empurrar em busca daquilo que é valoroso para nós. Faça uma lista dos valores, gente, tá lá na minha bio, é só baixar.
gratuito. Isso vai dar um indicativo para vocês do que tá faltando para vocês chegar nesse direcionamento do que vai tornar a vida de vocês mais valiosa. Isso é maravilhoso. Meu amor, tô com saudade. Espero que tu já esteja chegando de viagem. Meu maridinho tá viajando, né? Tem que aproveitar a live aqui pra agradar o marido, porque se eu precisar dele pra não procrastinar, ele vai me ajudar, com certeza. Um beijo pra vocês. Do fundo do meu coração. Semana que vem, dependência tecnológica. Vou falar sobre o livro que eu e o Nicolas fizemos. É um tema muito importante também. E a gente precisa olhar um pouco mais para esse tempo que a gente dedica. Como é que a gente divide o nosso dia? Eu quero que vocês possam dividir o dia de vocês com mais qualidade, tá bom, gente? Essa live vai ficar salva. Se vocês acham que tem alguém que precisa assistir, que não assistiu, manda um direct pra eles, diz pra eles assistirem. 48 horas vai ficar ali no Instagram e depois vai pro meu canal do YouTube. Um beijo, até semana que vem com um papo reto com a Cris Bortoncello. Até mais!